Atos dos Apóstolos, capítulo 27. No Novo Testamento, Atos, capítulo 27, nós vamos ler do versículo 9 em diante. No Novo Testamento você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vem Atos, capítulo 27, versículo número 9. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. E ele diz assim, irmãos: passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Irmão, Paulo era de Deus, irmão. E o que o Paulo falava aqui, não vinha dele, não era uma palavra dele, era Deus que pôs no coração dele. E ele diz aos marinheiros, disse ao centurião que era responsável ali pela caravana onde o Paulo estava, sendo levado prisioneiro. E mesmo prisioneiro, Paulo era usado por Deus, irmão. E ele disse então para eles: irmãos, varões, eu estou sentindo de Deus que a navegação vai ser perigosa, que nós não devíamos sair daqui. Vai ser perigosa tanto para nós, com muito dano, para o navio e até para as nossas vidas. Mas veja o que acontece aqui, irmão. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Irmão, quantas pessoas hoje fazem o mesmo? O centurião preferiu acreditar mais no piloto do navio, no mestre do navio, do que naquilo que o Paulo dizia. E às vezes hoje acontece a mesma coisa. Eles devem ter olhado para o céu, devem ter usado o conhecimento que eles tinham para ver como é que o tempo ia ficar, e dizia: não, esse Paulo está maluco, não tem o mínimo sinal de chuva, quem dirá de uma navegação perigosa, está tudo normal, vamos continuar. E o centurião creu nele. Quantos filhos de Deus hoje, irmão, preferem acreditar, ouvir mais os entendidos desse mundo, e não estão dando ouvidos à palavra que é pregada, a palavra de Deus? Eles desconsideram a palavra para ouvir o que os entendidos, que os sábios, os especialistas desse mundo vão falando, e às vezes são coisas até, irmão, que são completamente contraditórias à palavra de Deus, e a pessoa põe aquilo no coração. Precisamos de aprender a olhar mais para a palavra, irmão. O Paulo não falava coisa qualquer. Quando o evangelho é pregado, e o pastor prega a palavra, o Espírito Santo abre o nosso entendimento, muitas vezes ele está nos alertando para algo que precisamos acreditar, precisamos fazer, para que não venhamos nessa vida sofrer dano nenhum. E se nós aprendermos a atender a voz da palavra, escutar, ao invés de ouvirmos o que os especialistas, os entendidos desse mundo, os jornalistas, aqueles que se acham sábios, estão ensinando, estão falando, estão pregando, e atender a palavra, nós seremos pessoas abençoadas e seremos preservados de muitos prejuízos para a nossa vida, tanto para o material, quanto até prejuízos espirituais. Precisamos de acordar, irmão, e entender que a palavra de Deus é a verdade, ainda que aparentemente na nossa vida não tenha a mínima sombra de tempestade nenhuma. Tudo está bem para nós, aparentemente não tem a mínima sombra de problema, de dificuldade, de tempestade nenhuma, tudo vai bem, tudo está aparentemente no lugar, mas a tempestade pode vir, irmão. Eles então não ouviram o que o Paulo dizia e resolveram seguir viagem. Aí ele, continuando no versículo 12: e como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. Irmão, a palavra de Deus sempre é o melhor lugar para nós, irmão.
No entendimento deles, aquele porto não era cômodo. E eles queriam um lugar cômodo, queriam um lugar de comodismo. E às vezes nós queremos, mas temos de entender que a palavra de Deus, o entendimento de Deus, sempre é o melhor lugar para nós. Ou seja, sempre vai ser a melhor resposta, sempre vai ser a melhor direção, sempre vai ser o melhor para nós obedecer aquilo que a palavra fala, escutar aquilo que está sendo pregado pela palavra de Deus e crer nela e praticar, ainda que contradiga todo o senso comum, irmão, toda a sabedoria humana, toda a sabedoria do homem, ainda que ela contradiga, temos que ficar com a palavra de Deus. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, só pareceu. Às vezes parece que nós já alcançamos tudo que nós precisamos, mas não alcançamos. Às vezes é um engano. E, fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Já abriram a mão de tudo, irmão. O navio agora já não tinha mais direção. E quantas pessoas hoje estão perdendo até a direção da vida delas, e já não sabem mais para onde estão indo. Infelizmente tem pessoas, talvez até no nosso meio, que estão vivendo dessa maneira, irmão. Já não sabem nem que direção eles têm que tomar na vida, nem para onde estão indo mais. Às vezes já começam a acreditar até em coisas que, biblicamente falando, são ofensivas a Deus, a palavra de Deus. E já perderam a direção, já não sabem mais o que fazer. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e, temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, tiraram o peso dele. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Então vamos parar aqui para a gente entender. Olha o prejuízo deles agora, irmão. Com as próprias mãos, jogaram tudo que tinha dentro do navio para o mar, simplesmente porque decidiram não ouvir a voz de um homem de Deus, um servo de Deus. Não por ser o apóstolo Paulo, mas por ser alguém que falava dirigido pelo Espírito de Deus. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber se o que essa pessoa está falando, se o que o senhor está pregando vem de Deus? Duas coisas, meu querido. Primeiro, verifique se está na palavra. Se não estiver na palavra, não vem de Deus. Ouça o testemunho que Deus põe no seu coração quando você ouve a palavra. E quantos nessa vida, irmão, estão tendo grandes prejuízos porque simplesmente estão preferindo ouvir mais o que dizem os entendidos desse mundo do que a palavra de Deus, e colocam no coração não aquilo que vem de Deus, e eles foram jogando, irmão. Gente que vai tendo prejuízo, vai perdendo tudo. Pastor, minha vida já não sei mais para onde vai, daqui a pouco eu tenho que vender tudo que eu tenho e fico sem nada. E tem alguns que já estão nessa condição, outros numa condição espiritual que faz dó, irmão, estão completamente distantes de Deus, porque simplesmente decidiram que o rumo da vida deles é deles, ninguém vai dirigir. Não, está errado. Temos de aprender a ouvir a palavra de Deus. Se eles tivessem escutado Paulo, dado ouvidos ao Paulo, não teriam sofrido prejuízo algum, ainda que aquela palavra fosse até contrário, irmão, àquilo que eles criam. Não, mas não tem tempestade nenhuma, nós estamos sentindo que aí tem alguma coisa diferente. E alguém dizia: não, esse homem é de Deus, ele é servo de Deus, temos de ouvir. Se ouvissem, não teriam sofrido prejuízo, irmão. Põe no seu coração, preciso ouvir aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas vamos continuar um pouquinho mais aqui. E não aparecendo havia já muitos dias,
nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Então veja lá, caiu uma baita tempestade, irmão, e já tinha muitos dias, a Bíblia diz, né, que não se via nem sol e nem estrelas. Como é que estava eles ali no navio? Não sabia nem se era dia nem se era noite, não sabia nem em que condição eles estavam. É dia ou é noite? Não dá para saber. Não tinha sol, não tinha estrelas, tudo que tinha era água, era vento, e eles foram perdendo completamente a esperança, irmão. Até o Lucas, né, que escreveu o livro de Atos aqui, parou para pensar, ele disse, até eu perdi completamente a esperança, não tem mais esperança de vencer essa tempestade, nós vamos para o céu, acabou a vida para nós. Será que nós às vezes não falamos isso? Acabou tudo para mim, não tem esperança mais, pastor, não vejo luz nenhuma. Então peça a Deus para lhe dirigir, irmão. Temos de agir como pessoas de Deus. Primeiro, escutar a palavra que Deus tem enviado para nós. Não temos que mistificar o Evangelho. Ah, não, mas eu preciso de uma revelação especial. Não há revelação especial de Deus, irmão. Hoje Deus fala conosco pela palavra. Ele falou de muitas maneiras, antigamente, aos pais, pelos profetas. Nos últimos dias, a Bíblia diz, Ele fala por meio do Filho. Temos de aprender a ouvir o Filho. Esse é o meu Filho amado. Ele falou quando Jesus estava lá no Jordão, foi batizado, veio uma pomba, pousou sobre ele uma voz do céu que dizia o quê? Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Temos de ouvir o que o Filho fala, ouvir o que a palavra de Deus nos ensina. Continuando no versículo 21, havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, aqui já começa uma mudança. Irmão, você é de Deus. Você trabalha num lugar em que a tempestade está como a do Paulo aqui. Parece que vai acabar tudo de uma hora para outra. Você tem que se pôr em pé no meio deles. Não tem que parar agora. Você tem que se pôr em pé. Pastor, não aguento mais. Tem que se pôr em pé no meio deles. O Paulo estava lá, ele era homem de Deus. Ele viu que há muitos dias, irmão, ninguém nem comia. Veja que coisa, a aflição era tanta que nem comia. Para o ser humano deixar de comer só é uma coisa muito séria, né? Para alguns, para deixar de comer só se for uma coisa extraordinária. Já tinha muitos dias que eles não faziam, não comiam. O Paulo então, pondo-se de pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Veja lá, era razoável ter ouvido, aí teriam evitado, primeiro, o prejuízo que tomaram, primeiro o incômodo que eles estavam tendo, porque não é bom passar por tempestade nenhuma, não é bom, e o prejuízo que estavam tendo, teriam evitado todas essas coisas. Mas o servo de Deus não tem que condenar ninguém, irmão. O Paulo podia ter se engrandecido e disse, agora vocês vão ouvir a ira de Deus, não deram ouvidos à palavra, não foi para isso que Deus nos chamou, não foi para isso que Deus chamou você. Deus não nos chamou para dizer ao pecador que ele vai para o inferno, Deus nos chamou para dizer ao pecador que ele vai ser salvo, irmão, em nome de Jesus. Deus nos chamou para mostrar o caminho da salvação, não é o caminho que trilha aquele que se perde, aquele que perece. Temos de pôr no coração, eu tenho de ser instrumento de Deus. E continuando então, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio vai se perder. Ele falava com convicção, mas a vida de nenhum de vós vai se perder. Por que o Paulo podia dizer isso? Porque nesta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Querido, isso aqui hoje tem que ser, irmão, a nossa declaração. O Paulo tinha convicção de que ninguém se perderia, mas por quê? Ele disse, porque essa noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, primeira coisa, ele tinha essa convicção, eu sou de Deus. Você tem de ter essas duas certezas. Primeiro, que você é de Deus.
Não podemos ficar em dúvida: pastor, será que eu sou de Deus? Vai que Deus não me aceitou. Mentira. A Bíblia diz que Jesus lhe comprou no sangue dele, que você foi lavado no sangue de Jesus, você pertence a Jesus, você pertence a Deus, você é do Senhor. Não existe um ser humano que pertença ao diabo, irmão. Ainda que essa pessoa não tenha reconhecido de quem ela é filho e a quem ela pertence, e ainda esteja debaixo do domínio do inimigo, mas somos pessoas de Deus. Você tem de ter essa certeza. Quando o inimigo vier lhe atacar, não, eu sou de Deus e ele não tem poder de me destruir. A Bíblia diz que Deus não abre mão de mim, Ele não vai deixar ninguém me arrebatar das mãos dele. Eu tenho de ter certeza, e o Paulo sabia que ele era de Deus, e outra certeza ele tinha, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Será que nós temos essa convicção, de que estamos servindo a Deus? Servindo ao Senhor? Não, pastor, eu sou servo de Deus. Por que eu sou servo de Deus? Porque eu faço muitas esmolas. Quem foi que falou? Eu sou servo de Deus porque eu estou sempre na igreja. Quem foi que disse? Eu sou servo de Deus porque eu estou no púlpito da igreja. Quem foi que falou? Quem é servo de Deus? É aquele que serve a palavra. Ser servo de Deus não é colocar um título, arranjar uma carteirinha escrito lá, né? Pregador do Evangelho. Antigamente o pessoal tinha costume de andar comprava lá no camelô, uma carteirinha, estava escrito autoridade eclesiástica. Isso dá autoridade a alguém, irmão? Não. O servo de Deus é aquele que se rende à palavra. Irmão, se não reconhecemos a palavra, não estamos servindo a palavra, nós estamos servindo a Deus. O Paulo tinha convicção de que ele estava naquele navio, não era por causa de pecado ou de crime dele, mas porque ele estava ali como servo de Deus, ainda que fosse prisioneiro. Às vezes a pessoa podia até ter entendido, irmão, alguém dizer, ia ser um livramento para o Paulo, se ele era um escape, Deus estava dando escape para ele. Não, o Paulo entendeu o propósito de Deus, ele tinha que ir a Roma, e ele mesmo no meio da tempestade, irmão, com certeza, que o anjo de Deus não vai visitar alguém por acaso. O Paulo no meio daquela tormenta toda, ele foi buscar Deus, e às vezes hoje tem gente que faz o caminho contrário, na hora da tempestade, na hora da luta, a primeira coisa que ela faz é abandonar o barco, irmão. Primeira coisa que ela faz é deixar a casa de Deus, é não vir à igreja, é ficar revoltado com a igreja. Mas será que essa luta não faz parte do plano de Deus para a nossa vitória? Deus não está nos preparando, ainda que exista a luta. Eu não tenho que saber, irmão, o que está acontecendo, eu tenho que saber para onde eu vou. É isso que nós temos de ter no coração. Nós temos que ter em mente o plano de Deus. Eu não tenho que saber o que está acontecendo, ficar focado agora naquilo que acontece. Eu tenho que saber para onde eu vou. Jesus passou por isso. Passou uma baita tempestade no lago ali, no mar, para chegar do outro lado e libertar um homem que era tão violento que ninguém passava por aquele caminho, irmão. Jesus sabia para onde ele ia. Nós temos que saber qual é o plano de Deus para a nossa vida, o que Deus me falou, o que Deus prometeu a mim, o que me espera. Eu não posso parar na tempestade. Então mesmo no meio daquela grande tormenta, o Paulo estava lá, buscando a Deus, está de joelhos, o navio jogando de um lado para o outro, e o Paulo orando, buscando a Deus, até que o anjo de Deus veio visitá-lo. Nós temos de buscar Deus, irmão, até que recebamos a visitação do Senhor. A visitação muitas vezes não é, hoje não tem que esperar um anjo fisicamente chegar lá, bater na minha porta, se eu sou anjo de Deus, vem te dar um recado. Não, eu tenho hoje que entender, quando a palavra de Deus falou comigo, ainda que seja uma palavra que reprove algo que eu estou fazendo, Deus está me guiando para eu poder sair da tempestade, está respondendo a minha oração. E ele foi ao Paulo, o anjo de Deus, e disse para ele, veja lá, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Para o Paulo tanto faz, irmão. Ele sabia, o Paulo dizia, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para ele tanto faz, se eu morrer aqui acabou tudo, não vou ter nem que enfrentar o César. E ele tinha noção do sofrimento e da luta que ele ia passar. Acusaram Paulo, mataram Paulo, ele sabia o que ele ia passar, passou anos na prisão, mas ele sabia que tudo aquilo era plano de Deus. E continuando aqui, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo.
Olha que bonita essa palavra, irmão. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Ele sabia que Deus ia cumprir o que falou com ele. Se aquilo não acontecesse, não teria sido de Deus, irmão. Não foi Deus quem falou. Amado, há algo bonito aqui para a gente entender. O Paulo podia ter posto a vida dele, se Deus, minha vida está nas tuas mãos, eu vou sair fora desse navio, então, se eu for para o céu, eu estou no lucro, porque para mim é lucro, ir para o céu. Mas e os homens que estavam no navio, que não conheciam o Senhor? Como é que ficariam? O Paulo entendeu que talvez por aqueles homens ele estava lá. Qual o propósito de Deus na nossa vida, irmão? Qual o propósito de Deus na sua prosperidade? Nós queremos prosperar. Queremos ou não queremos? Ou você não quer prosperar? Queremos prosperar. Amém? Queremos. Qual o propósito de Deus na minha prosperidade? Quantas vezes nós oramos? Deus, prospera a minha vida, porque eu quero. Eu prosperando, a igreja vai prosperar. Nós oramos? Deus me prosperou, pastor, glória a Deus. Pastor Edson, quanto é o aluguel da igreja? É tanto? Todo mês só pode contar com essa oferta. O aluguel é meu. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Mas às vezes nós preferimos ouvir mais os entendidos do mundo, que falam que a igreja só pensa no seu dinheiro. Tem crente que compra essa ideia e não dá uma oferta mais na casa de Deus, irmão. Estou te preparando para pedir dinheiro, não. Deixa Deus dirigir. Tá bom? Deus tem um propósito nessa palavra. Não dá mais. Por que você não dá, não? Você não viu na televisão lá? O que falaram? Irmão, nós ouvimos muita coisa todo dia. Por que nós queremos prosperar? Pastor, a igreja não tem um programa de rádio, mas Deus me prosperou, eu vou pagar um programa de rádio para a igreja. Para falar do amor de Deus, não é para promover pessoa nenhuma. Não é fazer nada para pastor nenhum. Para ninguém. Para a obra de Deus. Para que aquela pessoa que hoje, irmão, está lá drogada, está no vício, pensando em acabar com a vida, escute a palavra. Dia desse tinha não sei se você viu, uma novela da vida real. A moça, depois, irmão, prosperar, a vida mudou completamente. Ela tinha entrado no quarto para se matar, irmão. Ligou a televisão, o missionário dando uma palavra, falou com ela. Ela disse, não fez mais. Por que queremos prosperar? Por causa daqueles que estão em tormentos? Não, pastor, para mim ter a segunda casa, você pode ter a terceira, a quarta, a quinta. Mas o nosso propósito maior não tem que ser esse, irmão. Olhar para alguém que é necessitado, não, querido, não, amigo, vou lhe ajudar. O que está precisando? O Paulo pensou naqueles marinheiros, irmão. A prosperidade que ele queria não era para ele. Prosperidade que eu falo no assunto aqui, né? O que ele queria, o livramento que ele queria não era para ele, irmão. Era para aqueles homens, que apesar de não terem entendido o propósito de Deus, não podiam ficar sem conhecer o poder de Deus, e conheceram. Qual o nosso propósito? Nosso propósito é ficar curado, para servir a Deus? Ou vou ficar curado e nunca mais eu vou à igreja? Tem gente que pensa assim, irmão. Tem gente que se ele ficasse curado hoje, ele nunca mais viria à igreja, irmão. Como tem gente que faz isso. Se ele prospera, ele não vem mais à igreja. Ele prosperou, não, pastor, graças a Deus consegui o que eu queria, mas será que Deus é assim? Só para me dar o que eu quero e depois eu dou as costas para Deus, irmão? Não. O Paulo sabia que não era por acaso que ele estava ali. E mesmo no meio daquela tormenta, irmão, ele foi buscar a Deus, interceder por aqueles homens. E por causa dele, olha a palavra que Deus falou aqui: Deus te deu todos os que navegam contigo. Você não vai morrer? E nenhum desses homens. Tanto é que mais para frente aqui, irmão, aí o Paulo assumiu o controle. Às vezes nós temos que assumir, espiritualmente falando. Tem que se levantar no meio deles, às vezes temos que nos levantar.
Alguns pegaram o bote, entraram no bote e iam sair do barco. O Paulo falou: se eles saírem, ninguém se salva. Foram lá, cortaram, e já acreditaram no que o Paulo falou, né? Antes não creram, agora eles creram. Cortaram a corda do bote, o bote foi embora e ficou todo mundo no navio. Aí você conhece o resto da história. Alguém podia até dizer: mas o navio se arrebentou, como é que Deus deu livramento? Irmão, o material não é o propósito de Deus, o propósito de Deus é a nossa vida. O propósito de Deus é a sua salvação. Põe isso no seu coração. O material é consequência daquilo que acontece dentro de nós, irmão. Dos nossos propósitos com Deus, da nossa fidelidade a Deus, de andar com Deus. Não está escrito na Bíblia que aquele que busca a Deus de nada, tem falta. Aí não deixaram ninguém sair, o barco se espatifou. Foram parar numa ilha, ninguém morreu. Aí vai o Paulo. Está todo mundo sentado em volta da fogueira. Nessa hora já está todo mundo ouvindo ele, né? Aí o Paulo vai, irmão. Pega um graveto, vem uma cobra e morde o dedo dele. Alguém precisa falar: mas esse é zicado, né? Não é? Aí você fala: esse precisa se benzer, porque não é possível um negócio desse. Saiu do naufrágio, a cobra vai e pica ele. E os nativos conheciam aquele animal, irmão. Tanto é que ficaram olhando para o Paulo, esperando que ele inchasse e caísse morto. Aconteceu? Paulo foi lá, sacudiu a cobra no fogo, continuou falando e nada aconteceu, irmão. Deus usou Paulo naquela ilha, fez grandes milagres ali, foi para Roma e cumpriu o propósito de Deus. Querido, 2 lições nós aprendemos aqui. É razoável ouvir aquilo que é pregado pela palavra de Deus. Esqueça os entendidos desse mundo, fique com a palavra. Despreze o que não vem de Deus. A palavra que não é do Senhor não pode nos dirigir, seja o que for. Não pode nos dirigir. Segunda lição que aprendemos: temos que entender os propósitos de Deus na nossa vida. Que às vezes, mesmo estando em meio à tempestade, Deus cumpre aquilo que Ele propôs fazer. Não desista. Põe no seu coração: eu quero sim ser curado para servir a Deus. Eu quero prosperar para servir a Deus. Eu quero crescer na empresa, crescer na vida, porque eu quero servir a Deus. E Deus vai atender, irmão. Deus vai te ajudar. Amém?